Quero desafiar e convidar você a abrir a palavra em casa, onde você está participando desse momento de culto, de adoração a Deus, na carta escrita pelo Espírito Santo, usando o instrumento Paulo de Tarso aos crentes de Roma, conhecida como Carta aos Romanos, no capítulo 14. Nós nos voltamos para a palavra de Deus. Ela é o guia de nossos passos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos em toda e qualquer situação. Romanos capítulo 14, versos 7 em diante. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor tanto de vivos, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, ou de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, preste atenção, se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Lemos até o verso 12, que o Senhor ilumine a sua palavra. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz, e nós rogamos que ela possa ser entendida, compreendida, não somente na nossa razão, no processo mental, mas ela desça ao coração e produza os efeitos para o qual o Senhor a designou. Que a tua palavra esteja impregnada do poder do teu Santo Espírito, para consolar, ensinar, fortalecer, encorajar, confrontar, levar ao arrependimento, dobrar nossos joelhos, inclinar nossa fronte, tocar nossa vida, restaurar nosso coração, levantar os que estão mortos em delitos e pecados, trazer perdão, promover unidade graciosa de mente, alma e espírito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oramos assim no nome dele. Amém. Amém. Não é necessário dizer para mim mesmo e para você os tempos difíceis que nós estamos vivendo. De repente, no mundo inteiro, parece que a realidade da morte se tornou mais intensa. Todos sabíamos e todos sabemos que todos os dias milhões de pessoas morrem em toda a face da terra. Mas de repente parece que a morte se tornou algo tão forte, tão impactante, que traz um medo, uma inquietude e um pavor a muitos corações. O profeta Jeremias, em um tempo muito conturbado também em Israel, escreveu algo
que o Espírito Santo também registra através de Jeremias, que parece algo do jornal, do noticiário de ontem. Jeremias 9:21, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Que palavra interessante, né? Olha o que o profeta diz que estava acontecendo lá. Uma característica que nos remete a esse tempo que estamos vivendo. Cidades vazias, a agitação da vida, do comércio, da atividade, de repente tem que parar. Decretos têm que ser publicados para que ninguém se mova, para que ninguém se encontre, e as pessoas obedecem porque acima de tudo está um grande medo, um grande temor, por causa da realidade da morte. Mas uma pergunta que ouvimos muito no contexto da religião é esta: existe vida depois da morte? Mas eu gostaria de inverter essa pergunta e pedir a você para meditar comigo nessa manhã, fazendo uma pergunta contrária. Existe morte? Existe vida antes da morte? Existe vida antes da morte? Ou seja, será que nós temos compreendido verdadeiramente o que é a vida? Será que verdadeiramente a maioria das pessoas tem entendido o sentido do viver? O porquê viver, o para que viver? A resposta não vai estar nos compêndios filosóficos, a resposta não vai estar nas elucubrações, nos pensamentos, na busca do homem em responder perguntas de grande profundidade. Mas eu ouso dizer a você, como cristão bíblico convicto, que toda a resposta que eu e você precisamos nesta vida está na palavra de Deus. É a revelação de Deus ao homem, é um dos grandes tesouros, bênçãos, como disse o escritor cristão John Stott, dons de Deus para o encorajamento do seu povo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas não somente a Bíblia Sagrada, como uma revelação contida numa linguagem humana, num texto humano que podemos folhear e ler, mas uma revelação que está impregnada do Espírito Santo de Deus, e por isso esse é o outro dom que Deus deu ao seu povo, a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ilumina para a compreensão da verdade das Escrituras. O apóstolo Paulo aqui está exortando os crentes da cidade de Roma, daquela igreja que ali no primeiro século procurava conhecer o Senhor e caminhar com Deus, e no contexto dele falar sobre o cuidado que devemos ter para com aqueles que ainda são fracos na fé, a liberdade e o amor que precisa estar no nosso coração dentro da vivência da comunidade cristã. Então ele faz uma afirmação, uma revelação de Deus para responder essa pergunta: existe vida antes da morte? Sim, porque ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Ou seja, Paulo está declarando algo tremendo aqui. Abra os ouvidos espirituais e escute. Cristo é sobre todas as coisas, isto é soberania. Deus é o nosso meio de existência. Em Atos, o apóstolo Paulo está no meio da grande cidade de Atenas. Em Atos 17, ele diz para aqueles filósofos que estavam ali na praça, comentando as coisas, comentando as novidades, ele diz: olha, eu vi que vocês são muito religiosos, tem um templo em cada lugar, tem um edifício, tem um tótem, tem alguma coisa erigida no nome de algum Deus, mas lá no meio da praça havia lá um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz: esse Deus desconhecido
que até agora vocês não conhecem, eu quero dizer para vocês que Ele é o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, porque nele nos movemos e existimos. Nós vivemos melhor para Deus quando nós compreendemos que Ele nos criou para a sua própria glória. Os crentes das gerações passadas estudavam os catecismos, ou seja, uma elaboração de perguntas e respostas para compreender melhor os fundamentos do ensino bíblico. E então há uma pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade principal pela qual nós vivemos, fomos colocados sobre a terra? E a resposta é muito simples: vivemos para glorificar a Deus e louvá-lo e gozar da sua companhia para todos sempre. Então nós precisamos pensar que vivemos a comunhão dos que são de Cristo na vida ou na morte. Nós não estamos isolados, nem ficamos solitários, e não somos responsáveis somente por nós mesmos. Nós fomos criados por nosso propósito maior de exortar uns aos outros para viver para Deus. Há uma palavra tremenda no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 3, quando, no contexto de toda a revelação das coisas finais, João, o vidente da ilha de Patmos, declara: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, ouvinte da palavra de Deus, o que a palavra diz é que tanto na realidade da vida a cada dia, quanto na realidade da morte que todo ser humano terá que enfrentar, nós temos a certeza de que nós somos do Senhor. Então o segundo ponto aqui desse ensino é que nossa certeza na vida ou na morte se fundamenta no fato maravilhoso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós vivemos e somos do Senhor, e foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. A nossa finalidade nessa vida é honrar o nosso Senhor. Preste atenção, nenhum crente fiel em Cristo Jesus escolhe o tempo ou a maneira da sua morte. Morrerá assim quando quiser o Senhor e segundo o propósito do Senhor, e na sua morte também ele glorifica a Deus, porque o faz na sua vida e na sua caminhada. O livro de Romanos é ensinamento precioso da palavra de Deus, porque ele o tempo todo está nos lembrando da realidade da ressurreição, da redenção que Cristo realizou por nós, e por isso nós não podemos e não devemos viver sem sentido e sem propósito, porque o propósito é glorificar ao nosso Deus. É por isso que quando chega no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai trazer estas palavras tremendas, verso 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas o verso 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem pandemia, nem doença, nem
palavras difíceis, de terror, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um poeta cristão, na bela hinologia da geração passada, escreveu essa verdade num hino em que ele diz: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá, o grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivos não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insone é o seu amor, e quando enfim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia, meu Deus e meu Salvador. Essa é uma verdade que é compreendida, querido, querida, por aqueles que já entregaram a sua vida. E por isso esse texto também nos ensina uma outra verdade, nosso terceiro ponto aqui: todos daremos conta de nossa vida na presença de Deus. Sim, 2 Coríntios 5,10, o apóstolo fala também sobre esse comparecimento diante do tribunal de Cristo. Então, o apóstolo está nos ensinando aqui, o Espírito Santo está dizendo que nós somos mortais, nós somos passageiros, mas o Senhor que nos dá vida para viver aqui e agora, honrando o Senhor Jesus, vivendo esta fé que é prática, que se entrega pela propagação, proclamação da mensagem do Evangelho, que ama as pessoas como Jesus nos ordenou a amar, que lê e pratica o sermão da montanha, quando nos chama para sermos misericordiosos, pacificadores, sermos tocados pelo sentimento de compaixão para com toda a dor deste mundo. Quando assim vivemos, nós podemos saber que podemos chegar na presença do Senhor confiados na graça de Jesus, no seu perdão, na sua salvação. A palavra diz: compareceremos. E qual é o julgamento? O Senhor responde no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, quando ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus amados irmãos, nós precisamos meditar na verdade do Evangelho e na verdade da dureza do coração humano, quando nós vemos todas as cenas que nós estamos assistindo nesses tempos tão tremendos na vida humana. Apocalipse nos fala, quando começa a manifestação do juízo de Deus, quando aos anjos é dada a autoridade para afligir a face da terra, e diz assim: os homens blasfemaram contra Deus e não se arrependeram das suas obras más. Nós muitas vezes vemos as coisas acontecerem, o que a gente pensa que deveria estar acontecendo, era de fato todos tirando as lições desse momento, procurando reunir-se em torno da palavra de Deus, conhecer a maneira como Deus quer que nós vivamos, buscar a prática do amor solidário, da justiça, buscar o perdão de Deus e perdoar-nos uns aos outros. No entanto, continuamos vendo a humanidade, de um modo geral, caminhar no mesmo caminho, como se nada estivesse acontecendo, como se nenhuma mudança tivesse que ser feita. É muito sério quando nós amamos mais as trevas do que a luz. Jesus está dizendo: este é o juízo, esse é o critério que estará ali naquele dia. Portanto, eu sei, você que me ouve, sabe também, como cristão, aqueles que já têm essa convicção da palavra de Deus, que
mensagens que falam sobre a realidade da morte não são populares. Que muitas vezes nós queremos e nos alegramos em ouvir só palavras de vida, de cura, de restauração, de restituição de bens, de coisas, mas nós precisamos pregar toda a palavra de Deus. Foi Spurgeon, o pregador do passado, que disse assim: aquele que não se prepara para a morte é mais do que um tolo qualquer, é um louco. Interessante essa palavra, não é? Porque nós precisamos entender para quem nós vivemos. 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 15, ele diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós somos chamados para viver para Jesus, para viver na realidade gloriosa do Evangelho, para compreender que há um chamado para uma nova filosofia de vida. Há vida antes da morte, vida em Cristo, vida abundante, vida de louvor e adoração, vida de amor, vida de princípios de justiça, de fraternidade, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de adoração. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 é muito precioso, porque ele nos chama, nos conclama para uma percepção mais completa de como devemos viver. Eu quero pedir sua atenção e ler para você alguns versículos, 2 Coríntios 5, na versão da Bíblia judaica completa, que é uma versão muito interessante também, porque ele diz aqui assim: sabemos que quando as tendas que nos servem de morada forem desfeitas, ele está se referindo ao corpo, essa tenda que nos serve de morada, teremos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita não por mãos humanas, mas uma construção feita por Deus para habitarmos na glória. Porque nesta tenda, o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter à nossa volta o lar celestial que será nosso. Com ele nós não seremos achados nus, porque enquanto nós estamos nesse corpo, gememos por nos sentirmos oprimidos, mas o próprio Deus nos dará um novo corpo, e para isso ele deu o penhor do seu Espírito. Por isso estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estivermos neste corpo, ainda estamos longe do nosso lar junto ao Senhor, mas nós vivemos pela confiança e não por aquilo que nós estamos vendo. Então estamos confiantes e às vezes preferimos deixar a casa deste corpo e chegar ao nosso lar para estar com o Senhor. Esta é a perspectiva maravilhosa que esse servo de Deus tinha e tem e traz para nós no poder do seu Santo Espírito, porque muitas vezes nós sabemos que somos atribulados e sentimos o fardo da vida. Muitas vezes as mamães, os pais, cansados de cuidar dos filhos pequenos, de cuidar da casa, de trabalhar intensamente o dia inteiro para poder defender o pão de cada dia, e mais as outras tribulações da vida, que são tantas, e a Bíblia não esconde isso. Jesus declarou: no mundo vocês terão aflições, mas ele não para por aí, disse: tem de bom ânimo. Então muitas vezes nós sentimos a necessidade de um tônico vital, para que nos levantemos e andemos e façamos as tarefas que precisam ser feitas, e para isso Deus nos deu um remédio: joelhos dobrados em oração, louvor nos lábios,
declarações da palavra de Deus. Muitas vezes precisamos parar nossos afazeres em casa, chegar ali na beira da cama, do sofá da sala, dobrar os joelhos e falar: Senhor, renova minhas forças. Jesus falou que quando o homem, a mulher, os filhos de Deus, o jovem, o menino, a menina, estão no seu quarto de oração, o Pai vê em secreto. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas muitas vezes nós sabemos, e os crentes em Jesus Cristo conhecem isso no interior, no íntimo do seu coração, que como Paulo, algumas vezes aqui, nós aspiramos e pensamos naquele lar, onde o descanso é completo e pleno. Me recordo da nossa irmã, querida irmã Nascimenta, que conhecemos e convivemos muito bem com ela, era membro da igreja presbiteriana Cidade Nova, já com quase 90 anos de idade, e quando ela estava ali próxima de ser chamada pelo Senhor, a sua filha insistia com ela para que comesse, para que tomasse o medicamento, e ela me narrou depois que a irmã Nascimenta disse: deixa tudo isso para lá, minha filha, eu quero agora ir morar com Jesus. O crente sabe disso. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós pelo Espírito Santo é que aquele que sabe, que sonda, que conhece o que está dentro do nosso coração, porque Deus manifestou a vontade dele para que o Espírito pudesse sondar o nosso coração e interceder por nós. E essa é uma verdade bíblica tremenda, extraordinária. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito ora conosco, até com gemidos inexprimíveis, e então expressa a alegria de saber que um dia nós vamos estar com o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, esse é um tempo de voltarmos para os fundamentos da palavra de Deus. Nós não vamos encontrar solução para esse mundo no sistema político, econômico e social, porque todo o mundo jaz no maligno. Nós não somos partidários de nenhum grupo político, de nenhuma proposta política, e nós precisamos, como crentes, investir mais o nosso tempo na palavra de Deus, no que a palavra profética do Senhor nos anuncia sobre os tempos que antecederão a parousia, a manifestação gloriosa do nosso Salvador, que nós esperamos, porque nós, pela sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, o dia da consumação gloriosa, o dia do encontro de céu e terra, o dia em que essa terra será curada e restaurada, e o paraíso de Deus que existiu lá no princípio do Éden voltará a acontecer, e diz, e Deus mesmo estará com eles, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas lágrimas nós sabemos têm sido derramadas, quanta tristeza e dor, nesse contexto em que nem ao menos podemos nos despedir de nossos entes queridos. Mas essa palavra continua dizendo para nós: levanta os olhos, olha para Jesus, olha para o Senhor, caminha com Ele, entregue a vida em suas mãos. Eu gosto de uma canção antiga que diz: num dia sim quero partir, num dia sim quero chegar, num dia sim quero partir para o meu lar. Quando nós temos convicção disso, nós descansamos o nosso coração. Não estou aqui dizendo, não me entenda mal, que não há um problema para ser tratado, que não devamos dar o melhor de nós, até mesmo cobrar de nossas autoridades ações em favor da vida, em favor das pessoas, que nós devemos ser solidários, amorosos, compadecidos e fraternos,
que nós devemos orar e clamar a Deus muito por aqueles queridos nossos, da nossa sociedade onde nós vivemos, sejam crentes ou não crentes, mas que estão dentro dos hospitais, das casas de saúde, dos postos de atendimento, gente que está trabalhando intensamente a favor da vida, gente que está se preocupando com os que estão passando fome, recolhendo alimentos, procurando de alguma maneira minimizar a dor e o sofrimento. Isso faz parte sim da nossa tarefa, mas não nos esqueçamos onde está o nosso tesouro. Muitas vezes o medo da morte está ligado a pensar: vou deixar meu carro, vou deixar minha fazenda, vou deixar minha casa tão bonita. Tomei conhecimento de alguém que partiu, que estava terminando a construção de uma casa maravilhosa. A palavra diz que lá é o verdadeiro lugar da beleza, que não se pode descrever. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos pedir a Deus que, embora sejamos tão gratos por ter as coisas, por ter uma vida digna, todo dia temos que agradecer, ter o que comer, o que vestir, onde morar, as bênçãos que Deus nos dá, mas nada disso é o nosso tesouro. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos a glória do Senhor. Então reflita nisso, deixe o Espírito Santo encorajar e fortalecer seu coração. Você que já se despediu de um ente tão querido, alegre-se pelo fato de que um dia nos encontraremos de novo. A palavra diz que nós estaremos todos na presença do Senhor, porque o dia chegará. Como o poeta cristão cantou: quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, pela sua imensa graça, lá estarei. Por que eu posso dizer que eu estarei lá? Por causa dessa palavra. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, disse o pastor amado. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém, nada, as arrebatará das minhas mãos. Vamos cantar esse hino? Eu creio que vai chegar para você e a letra e o áudio. Abra sua boca e cante. Sabe, a gente precisa cantar e declarar essas verdades com alegria no coração. Para o céu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Gratos somos, ó Deus, por Tua bendita palavra, porque ela é poderosa para realizar todo o propósito do Senhor. Abençoa esta palavra, Senhor, que se cumpra nela o que o Senhor mesmo disse: minha palavra jamais voltará vazia. Ó Senhor, se uma única criatura humana, um único homem, mulher, criança, jovem, moça, moço, recebem a Tua palavra, são consolados e confrontados e vêm a Jesus, já se cumpriu a Tua palavra. Que o Senhor possa, no poder do Teu Espírito, continuar animando e encorajando Teu povo, para que não desanimemos, para que não sejamos envolvidos pelo temor, para que continuemos crendo, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó bendito Senhor, oramos, suplicamos, intercedemos e agradecemos a Tua resposta, porque não oramos baseados em méritos humanos que não temos, mas pela mediação do poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome dEle, amém. Você que está em casa, estamos concluindo agora. Receba o abraço, receba nosso amor, receba a ternura do nosso coração. Aí mesmo onde você está, levanta a sua mão direita. Essa é uma declaração de convicção que muitas vezes nós precisamos fazer, sabe? Diga assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu estou bem certo que o meu Senhor, o meu Deus, o Espírito Santo, é poderoso para me guardar até o dia final. Amém, aleluia. Fique em paz, o Senhor te abençoe.